Ô, professor, então, primeiramente, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer tê-lo aqui com a gente na Rádio UFMG Educativa. Sim, eu que agradeço o convite e estou sempre disponível. E, professor, então, para a gente começar, fala um pouco de como que é o livro, né? Qual que é a ideia dele, como é que é nesse futebol jogado com ideias. A proposta que nós colocamos nesse livro é uma proposta de treinamento e avaliação, né, de jogadores, uma metodologia de treino que permite com que a gente possa formar ou dar indicações durante a formação do jogador para que ele possa tomar decisões cada vez mais criativas e inteligentes para o jogo, que facilite, né, a construção e a melhoria do espetáculo a ser apresentado ao público. E esse livro, ele é mais voltado para técnicos, para quem trabalha com futebol, ou também aquele torcedor, né, que acompanha, que ama o esporte também, vai se interessar pela obra? Então, o livro ele tem o direcionamento para um público amplo que tem interesse e gosta de ler sobre futebol e ter cada vez mais conhecimento sobre conhecimentos que estão em volta, né, desse desporto bretão que nós temos no Brasil e que é uma paixão nacional. Mas sem dúvida que o livro ele vai ser muito útil para as comissões técnicas, para as pessoas que estão diretamente envolvidas com a prática, porque pode dar a elas, né, alguns indicativos, boas ideias, né, de como nós podemos, de fato, qualificar o processo de treino em alguns pontos que as pessoas envolvidas, que estão participando de comissões técnicas, consideram que sejam interessantes, né, e o livro vem nesse sentido de contribuir para essa parte, especialmente no que diz respeito à tomada de decisão. E, professor, pelo que o senhor observa do futebol brasileiro atual, o senhor acha que esse futebol já é pensado, né? Já tem essa preocupação maior em melhorar o desempenho e através da literatura, né? De pesquisas no campo do futebol? Sem dúvida. As pessoas têm buscado ler, se qualificar, né, para poder melhorar a prática profissional dentro dos clubes, dentro das escolinhas. E eu vejo no Brasil um grande interesse das pessoas em buscarem qualificação, seja em curso ou seja através da literatura. E esse livro vem nesse sentido, de trazer mais um contributo para a formação desses profissionais, de forma com que possa, né, dar mais um indicativo para as melhorias e para práticas que eles exercem no dia a dia. Em relação assim mais específico aos técnicos do futebol brasileiro, você acha que o senhor acha que eles já estão mais atualizados, né, do que alguns anos atrás? Eles estão com essa preocupação maior de se atualizar em relação às táticas e técnicas também do futebol? Assim, os treinadores nos últimos anos buscaram muita qualificação, buscaram se interagir, buscaram trocar ideias, né, buscaram literaturas, a gente vê muita troca entre eles, participação em congressos, disponibilidade para poder estar se envolvendo em interações com outros profissionais da mesma categoria, e isso no fundo tem um indicativo muito forte, que é a melhoria do produto futebol brasileiro, né? E com o tempo a gente precisa retomar, né, aquela credibilidade que nós tínhamos de décadas atrás, de anos atrás, em que o futebol brasileiro era inquestionável. Nos últimos anos, alguns treinadores eles buscaram até se informarem também no futebol europeu, né? Temos alguns exemplos, o Tite, o Mano Menezes, que agora está no Cruzeiro, são alguns treinadores que eles foram fazer cursos, né? Conhecer clubes na Europa. O senhor acha que realmente o futebol europeu tem muito a agregar ao futebol brasileiro? Tem coisas boas que os técnicos podem lá trazer para o futebol nacional? Sem dúvida, o futebol europeu aprendeu muito com o futebol brasileiro, né? Teve a humildade de passar aqui alguns períodos nas décadas anteriores e aprender um pouco da descontração que o futebol brasileiro tinha, da forma de jogar alegre com que nós desenvolvemos no nosso jogo, né? Algumas qualidades que a gente tem, que é uma posse de bola, como ficou já registrado em muitas seleções que a gente teve em Copas do Mundo. E agora eu acho que chegou um momento, e talvez esse seja um momento oportuno, a gente, de repente, aprender algumas coisas com os europeus no que diz respeito a essa parte
do jogo, né, do desenvolvimento tático do jogo, porque eles já desenvolvem isso há muitos anos, né, e tem essa parte muito bem desenvolvida. Então, como esses treinadores que você citou foram buscar esse conhecimento na Europa, eu creio que nós tivermos a humildade de aprender com eles, não só com eles, mas com outros futebols que são jogados pelo mundo, sem dúvida nenhuma o futebol brasileiro pode crescer e se abrilhantar ainda mais. O que eu quero dizer aqui é que não seria a europeização do futebol brasileiro, né? Nós temos que ir lá, conhecer, buscar o conhecimento e depois, né, na medida do possível, colocar as nossas práticas aqui no Brasil contextualizadas à nossa cultura. E o senhor havia falado anteriormente do Brasil retomar, né, esse seu posto de melhor futebol brasileiro, principalmente a seleção brasileira está passando por um momento nebuloso, muito em conta pela Copa do Mundo do ano passado. O senhor vê que essa procura maior dos técnicos, né, por se informarem pela literatura do futebol, pode ser dos indicativos para o futebol retomar, né, o futebol brasileiro retomar esse seu bom momento e crescer novamente? Claro, a parte técnica do jogo de futebol, né, e os profissionais que estão envolvidos com a parte técnica, eles têm buscado cada vez mais fazer o papel deles e se qualificar. É importante dizer que talvez as limitações que nós temos no jogo brasileiro, elas não são especificamente e diretamente relacionadas somente com a parte técnica. Nós temos que melhorar muito a parte da gestão, a parte da nossa política, né, que isso vai facilitar muito e vai potencializar e maximizar essa busca que esses profissionais, esses treinadores estão indo buscar para a implementação aqui no nosso contexto. Sim. No livro o senhor também fala da importância da liderança dos treinadores, né, sobre suas equipes. Sem dúvida, porque o treinador, ele carece de duas coisas bastante importantes. Primeiro é o conhecimento sobre a matéria, né? Então, sobre futebol, e isso todos os treinadores têm. E a outra coisa é saber passar essa informação, né, para os seus liderados. Mas isso é o treinador, mas isso é qualquer profissão, né? Qualquer profissão que nós temos, qualquer profissional tem que saber muito da área onde ele milita e também tem que saber, né, repassar essa informação para as pessoas com que ele lidera, seja no hospital, seja numa empresa. Então, estamos aqui dizendo de duas coisas que são fundamentais para o sucesso profissional em qualquer área de trabalho. Ô, professor, quando a gente olha para as publicações, para os livros sobre futebol aqui no Brasil, muitos deles são biografias de atletas, de ex-atletas, ou sobre a história do futebol brasileiro, ou sobre os clubes mais específicos. A gente não vê muita coisa sobre tática, sobre técnica do futebol, como é o seu livro. Ele vem meio assim para pegar essa lacuna, né? O senhor acha que faltam mais livros com essa temática? No Brasil nós temos uma literatura mais carente nesse sentido, sim. Não que nosso livro ele vá resolver isso, não, muito pelo contrário, é uma contribuição, né? Eu penso que há uma mobilização de profissionais que estão nas universidades e também de outros profissionais que estão ligados diretamente ao futebol em produzir esse conhecimento, porque os livros são sempre possibilidades de nós perpetuarmos e fazer chegar aos demais cantos do nosso Brasil, né, a informação. Então, se nós pudermos, de fato, ter mais obras, né, que tenham cunho técnico nos próximos anos, isso vai contribuir bastante para o desenvolvimento do nosso esporte. E, professor, para quem se interessar, né, pelo livro, onde que ele pode ser encontrado, onde que ele pode ser comprado? Esse livro ele vai ser vendido no Congresso Internacional de Jogos Esportivos Coletivos, que está acontecendo na UFMG essa semana. Quem não tiver oportunidade de presencialmente ir comprar o livro nesse congresso, pode também comprar no site da editora, que é a editora Apps, ou nos contactar pelo telefone 3899-4392. Beleza, professor. Eu gostaria de agradecer bastante a sua participação com a gente. Muito obrigado, sucesso com o livro. Eu que agradeço o espaço, agradeço a oportunidade de estar falando sobre o livro e poder divulgar, né, algumas ideias e algum conhecimento que possa, de fato, incentivar as pessoas a lerem um pouco mais sobre o esporte. Muito obrigado, professor. Obrigado. Abraço. Abraço. Tchau.